Bom dia, queridos e queridas, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei que hora que você está me assistindo, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, digamos, o pai da química, né? Também conhecido como Antoine Lavoisier, era um francês, e ele criou uma lei que se tornou uma lei fundamental das reações até hoje, né? Que é conhecido como lei da conservação da massa. Mas provavelmente você não deve ter ouvido falar da lei da conservação da massa, mas sim uma frase bem emblemática, né? Que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na verdade, Lavoisier nunca falou essa frase, né? Mas essa frase foi usada por um jornalista na época para resumir o que falava, né, a teoria de Lavoisier. Então, Lavoisier falava que numa reação química, desde que o sistema estivesse fechado, ou seja, não fosse haver perdas de matéria, a massa dos reagentes tinha que ser exatamente igual à massa dos produtos. Ou seja, se eu começasse com 50 gramas de H2 e 50 gramas de O2, totalizando 100 gramas, o meu produto, água, também teria que ser formado em 100 gramas, porque a soma dos reagentes tem que coincidir com a soma das massas dos produtos. E é isso que nós vamos estudar hoje, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da conservação das massas, ok? Deixa eu ajustar a letra aqui para ficar maior para vocês poderem enxergar. Nós vamos falar sobre a lei da conservação das massas. Bom, essa lei basicamente, né, ela fala que a soma das massas dos produtos em um sistema fechado, é muito importante essa questão do sistema fechado, tá, gente? Porque o sistema está aberto, aí eu posso ter a formação de algum gás, esse gás vai sair e automaticamente a massa do sistema vai diminuir, tá? Então, a soma das massas dos produtos em um sistema fechado deve ser igual à soma das massas dos reagentes que deram origem a ele. Então, a soma das massas dos produtos em um sistema fechado deve ser igual à soma das massas dos reagentes que deram origem a eles, ok? Isso significa que, como está nessa figurinha, né, nós temos aqui uma balança, né, e esse foi um instrumento revolucionário, que hoje pra gente não parece, mas que na época foi um instrumento revolucionário quando ele colocou isso na ciência, né, ele começou a pesar as coisas. Por quê? Porque aí nós tínhamos dados numéricos, e uma vez que nós tínhamos dados numéricos, eu tinha como quantificar, né, eu tenho como calcular. Então, se você ama os cálculos da química, agradeça a Lavoisier, mas se você odeia, agradeça ele também, porque foi a partir dessa ideia, né, de atribuir massa às coisas que estavam sendo realizadas, é que surgiu os cálculos na química. Bom, então nós temos aí, né, uma balança, um sistema fechado. Esse sistema fechado tá com um balão aqui para a gente observar, né? E nós temos aí um conta-gotas com ácido clorídrico pingando no carbonato de cálcio. E esse sistema seria o início, né? Os nossos reagentes estão dando uma massa de 116,17 gramas. Bom, depois que a reação acontece, né, vai ter a formação de gás carbônico, vai ter a formação do cloreto de cálcio e de água. Mas a soma dos reagentes, ou seja, o produto, é a mesma massa dos reagentes, observa, 126,7. Então, embora eu tenha obtido coisas que não tinha no início do meu sistema, a massa do sistema não variou. E é basicamente isso que Lavoisier fala, né? Por exemplo, se eu fosse descrever essa reação aqui, nós tínhamos o HCl, que é o ácido clorídrico, ele estava reagindo com o carbonato de cálcio, que é o CaCO3,
E tava, né, o produto deu cloreto de cálcio, CaCl2, mais o gás carbônico, que é o CO2, e mais H2O. Então, observa que eu tenho até mais produtos do que eu tinha de reagentes. Mas, né, a soma das massas do meu reagente está dando a mesma soma das massas do meu produto. E é isso que Lavoisier fala, né? Se eu chamar aqui os reagentes, né, e produtos. Tem gente que tem dificuldade de identificar quem são os reagentes e quem são os produtos, tá? Reagente é quem está antes da setinha e produtos são quem está depois da setinha. Então, essa setinha aqui, ó, ela demarca pra gente onde acabam os reagentes e onde começam os produtos em uma reação química, tá? Então, quando eu estou falando de uma equação, quem está antes da seta são os reagentes, quem está depois da seta são os produtos. Agora eu vou pegar um exercício para vocês verem como é que funciona isso aqui. Vamos pôr aqui como exemplo. Então, exemplo. Deixa eu mudar para um preto, né? Essas coisas vermelhas assim, muito intensas. Diminuir um pouquinho a letra também para ter espaço para calcular. Bom, olha só o que fala o exercício. Na reação de neutralização de ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido, com formação de 36 gramas de água. Baseando-se nessa informação e utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto dessa reação, que é o cloreto de magnésio. Professora, mas eu não sei o que é ácido clorídrico, nem hidróxido de magnésio, nem cloreto de magnésio. Eu acho que eu sei a fórmula da água, então não dá para fazer. Gente, por enquanto, você não precisa saber escrever a reação, tá? Sim, com os símbolos químicos, como eu fiz ali em cima. O importante é que você entenda quem está no reagente e quem está no produto. E aqui ele deixa claro, olha só. Na reação, então na reação é quem é que está reagindo, é quem é o reagente. Então, quem é que é o reagente? O ácido, deixa eu pôr de vermelhinho, né, para diferenciar a resposta. É o ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, ou seja, o ácido clorídrico está reagindo com o hidróxido de magnésio. Mas, professora, eu não sei o que é hidróxido de magnésio. Não precisa, gente, não precisa saber. E a formação, gente, formação, formou, produziu, então é produto. Ele falou que está formando água, então se lá no produto eu tenho água. E ele fala que ainda tem mais um produto, ó, determine a massa do outro produto. Então, o outro cara que foi formado, que é quem? O cloreto de magnésio. Muito bom. Então, a gente tem a formação desses dois produtos. O ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de magnésio e formando água e cloreto de magnésio. Agora, a gente vai pôr os números que o exercício deu para a gente, para nós começarmos a observar essa questão. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem melhor. Vou pôr a setinha, né? A setinha é quem separa o reagente do produto. E vamos escrever aqui os dados. Então, ele falou que de ácido clorídrico foi usado 73 gramas. Então, a gente colocou 73 gramas desse carinha. De hidróxido de magnésio foi usado 58 gramas. E obteve 36 gramas de água. E a gente quer saber, então eu vou colocar um X, porque a gente não sabe o cloreto de magnésio. Então, o cloreto de magnésio é objetivo. Eu não falei para vocês lá no enunciado que a soma das massas de produtos tem que ser igual à soma das massas dos reagentes? Então, vamos igualar isso. Isso significa que 73 mais 58 tem que ser igual a 36 mais X. Gente, olha só que mamãozinho com açúcar, hein? Continha demais. Equaçãozinha de primeiro grau. Vamos isolar o X para a gente descobrir quanto que ele vale.
Vamos fazer a continha aqui, ó, 73 mais 58, a gente acha 131. Isso é igual a 36 mais x. Quem está somando de um lado, passa para o outro lado subtraindo. Então, organizando aqui, a gente fica com 131 menos o 36. Então, meu x vai dar o quê? 131 menos o 36, que dá 95. Então, foi formado 95 gramas do cloreto... desculpa, 95, não 94. 95 gramas do cloreto de magnésio. Então, qual a massa do outro produto obtido? A outra massa, se o sistema estava fechado, né, foi de 95 gramas. Seu X vale 95. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com continhas de mais e menos. É muito fácil. Daqui a pouco dá uma melhoradinha, né? Que vai ter o Prost, que vai ter proporção. Mas, por enquanto, nós estamos treinando só Lavoisier. Lavoisier é só continha de mais e menos. Muito facinho, muito mamão com açúcar. E agora eu deixo vocês com os exercícios para vocês praticarem, tá? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!